Mas tem prefeitos mais antigos, né? Lá de trás, não é isso? Pessoas que participaram e que foram prefeitos, bem como não podemos esquecer dos vereadores. Os vereadores desde lá de trás, do início da República, passando a década de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, a década de 70, de 80, de 90 do século passado, bem como agora a era a partir do ano 2000 até a década de 2010, e agora estamos entrando rumo à década que nos levará ao ano de 2020. Então nós não podemos esquecer de todas essas pessoas, né? A história está se concretizando agora da ponte, o fato em si, mas não podemos esquecer que muita gente lá atrás lutou, sonhou, e nós não podemos ser egoístas. Não existe nenhum pai dessa obra a não ser a história do povo de São Francisco e de São João da Barra, e também de Campos, que contribui para isso, bem como e agora a figura do governador Sérgio Cabral, que sem dúvida nenhuma foi aquele que, diante de todas as dificuldades, ele pôde determinar a obra e nos entregar uma das obras de engenharia das mais importantes e históricas aqui para a nossa região. Nós vamos tentar resgatar ali o nome de todos os prefeitos, né, do antigo município de São João da Barra, para a gente fazer esse registro aqui. E não podemos esquecer, Júlia, dos comerciantes, né, que fizeram parte dessa história, dos produtores rurais, dos prancheiros, aqueles que navegavam, né, com as suas pranchas, deslizando assim pelas águas do Rio Paraíba, como os seus ajudantes, né, aquelas pessoas que ajudavam carregando, né, carregando as pranchas, carregando os barcos, aqueles que também navegavam nos seus barcos, nas suas canoas, trazendo aqui a sua riqueza, o produto do seu trabalho para ser comercializado tanto em São João da Barra como em Campos, e daqui ganhar inclusive o além-mar. Por isso, nós não podemos esquecer de ninguém. E por último, homenagear o governador Sérgio Cabral. Ele está, né, escrevendo uma história muito bonita, concluindo essa história dessa travessia, que eu muito digo no meu artigo publicado no meu Facebook, e foi publicado também na imprensa, onde o governador Sérgio Cabral assim determinou o início da obra, mandou a mensagem lá para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós, como deputados, ajudamos a aprová-la, tanto eu como o deputado João Peixoto, não é isso? E pudemos trabalhar no sentido de agora ver essa obra ser licitada, e creio que agora no mês de setembro o governador vai estar aqui na região para entregar a ordem de serviço para a empresa vencedora e consequentemente iniciar essa obra. Agora não para por aí, né? E existe uma indicação, inclusive nossa, né, pela recuperação da RJ 194, a sua pavimentação, né, porque fizeram o projeto da ponte, foi feito pelos técnicos, mas essa ponte vai desaguar numa estrada. Portanto, a RJ 194, ligando a usina São João, aqui em Campos, até Gargaú, vai, consequentemente, ter que sair, está no projeto, não é isso? É uma obra que eu também tive a honra de participar dela, não por beneplácito, não porque eu seja bonzinho, é meu dever, é minha obrigação. Eu tão logo assumi o mandato, eu fiz um expediente ao governador Sérgio Cabral falando dessas necessidades aqui dos eixos rodoviários serem totalmente reformados, ampliados, porque a demanda aqui na nossa região de tráfego iria subir, bem como o contingente populacional iria também aumentar assustadoramente pela instalação de todos esses investimentos, tanto na Barra do Furado, na Barra do Açu e, consequentemente, no sul do Espírito Santo, lá em Presidente Kennedy. E essa RJ 194, ela que sai daqui vai sair daqui da usina São João,
indo até Gargaú, ela vai ligar a 196, lá em cima, ligando ali nas proximidades de Guaxindiba, São Francisco, Guaxindiba, e ligando ali pela beira-mar até ao terceiro distrito, né, lá em Barra do Itabapuana, e também ligando ao estado do Espírito Santo. Então, são investimentos que talvez nem os filhos da terra, eu digo isso no meu artigo. Você veja bem, o mais triste da gente ver toda essa luta, né, de mais de 100 anos da população da região, é que no momento histórico, né, na década de 90 e de 2000, aqui, subsequentemente, foram governadores, 2 filhos aqui da terra, tanto o Garotinho como a Rosinha, que não moveram uma palha para fazer essa obra da ponte ligando aqui as extremidades, o delta do Paraíba. Lamentavelmente, pisaram na bola, porque eles ensejaram com as suas eleições uma esperança muito grande, mas quem vem fazer essas obras aqui para a região é justamente quem Garotinho tanto critica, que é o Sérgio Cabral. Então, uma obra talvez das maiores obras de engenharia aqui da região, ligando-se a uma outra grande obra de engenharia, que são as obras para combate às cheias, às enchentes no rio no rio Pomba e no rio Muriaé. Uma obra de mais de 650 milhões de investimento ao longo do rio Pomba e do rio Muriaé, que junto com esta ponte, que vai ser construída, né, de cerca de mais de 100 milhões de reais, serão assim os maiores investimentos em obras de infraestrutura da história dessa região. Olha, nós queremos ressaltar também que essa ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, ela não vai obedecer à construção original lá dos pilares que estão instalados. Aquela obra é uma obra inviável tecnicamente, inviável ecologicamente. As extremidades do tabuleiro da ponte, ela iria provocar alagamentos, né, tanto no antigo município de São João da Barra, hoje São Francisco, como do lado de cá, bem como seria uma obra caríssima de mais de 300 milhões de reais, enquanto que essa ponte aqui, construída entre Caetá e o distrito de Barcelos, em São João da Barra, vai ser uma obra bem mais econômica, custando a metade desse valor, mais da metade desse valor, sendo acima de 140 milhões aproximadamente. Portanto, eu quero aqui ressaltar, nesse momento em que sai na semana da decisão, depois de tanta luta, uma luta de mais de 100 anos, e depois uma luta de mais de 30 anos de abandono dos pilares antigos dessa ponte, como um monumento à incompetência do governo brasileiro e também dos governadores. O governador Sérgio Cabral determina a construção dessa ponte, numa parceria com a gente lá na Assembleia Legislativa, e eu me orgulho muito de participar dessa história, de ajudar a escrever os anais da Assembleia Legislativa a aprovação desse projeto de financiamento, bem como de ter participado como parlamentar das discussões para a feitura dessa obra. Então, parabéns ao povo de São João da Barra, parabéns ao povo de São Francisco da Bapuana, ao povo de Campos dos Goytacazes, que são os municípios que mais lutaram por essa obra, bem como parabéns ao governador Sérgio Cabral pela iniciativa de fazer, sem dúvida nenhuma, um resgate histórico de uma obra necessária, de uma obra que, sem dúvida alguma, precisa para promover a ligação das duas extremidades das margens do Rio Paraíba do Sul. Parabéns, governador, mas não podemos esquecer, como já disse, de todos que fizeram parte dessa história, lá do início, quando começou-se a sonhar com essa ponte, passando pelo início da República Brasileira, as décadas, né, do século passado, bem como agora, nesse momento. Todos foram importantes e homenageamos a todos, indistintamente. Não podemos esquecer de todos que fizeram parte dessa história, sobretudo aqueles que navegavam aqui no Rio
Rio Paraíba, trazendo as nossas riquezas, as nossas homenagens. 10h39. Júlia, você como sanjoanense, né? Você que já andou e já nadou nas águas do Paraíba, já mergulhou, né, nas águas de Atafona, enfim, você que nasceu ali, né? Nasceu no Pontal. Então, como é que você se sente com esse anúncio dessa obra? A obra, eu nasci em 1970, morei no Pontal de Atafona, ao lado do antigo farol, que 3 ruas depois já foram embora. A minha família saiu de lá, eu ainda criança, a gente foi para São João da Barra, porque nossa casa virou acervo do fundo do Atlântico, e desde criança eu ouço falar nessa ponte, nos pilares dessa ponte. A minha opinião aí é pessoal, como são joanense, eu fiquei muito triste com a emancipação. É um dos poucos, com todo respeito ao povo de São Francisco de Itabapuana, mas a gente que ficou o 1º distrito, ficou o 5º distrito, o 6º distrito. É um dos poucos casos em que a região emancipada é maior que o município mãe. 2/3 de São João da Barra eram o Antigo Sertão, que era o 2º, o 3º e o 4º distrito. Talvez se essa ponte tivesse sido feita lá atrás, a emancipação não tivesse acontecido. E São Francisco não estaria hoje na condição de limítrofe, que você da praia enxerga plataformas de petróleo, mas não está na área continental, e o município não recebe royalties como produtor de petróleo. Se a emancipação foi boa ou não foi, é da opinião de cada um. Mas a ponte, de certa forma agora, mesmo estando nós separados, é estranho você ver que Atafona, ilha de convivência, se aproximando do continente e ela pertencer a outro município, a São Francisco. Convivência é Atafona é São João da Barra. Ficou meio bagunçada essa história. Eu falo com o sentimento de são joanense que eu sou e de atafonense, muito ligada a Aragaú, muito ligada àquela região do lado de lá. Mas essa ponte, com certeza, além de todo o desenvolvimento regional, de toda a estrutura regional, vai ser muito boa para São Francisco, que tem essa injustiça geográfica de ser limítrofe e não produtor de petróleo. São 10h42 também, então, nossos comentários acerca dessa importante obra, né, que o governador Sérgio Cabral vem resgatar, vem concluir, e nós só temos aqui agora de esperar o início das obras e, sem dúvida alguma, depois comemorarmos fazendo essa travessia sobre o Rio Paraíba. Então, você pode acompanhar esse artigo que fiz, né, um breve histórico dessa travessia no nosso Facebook, não é isso? No Facebook do deputado Roberto Henriques, também na fanpage do deputado. Vamos explicar só um pouquinho o que é isso, que às vezes alguém está nos ouvindo e não entende muito o que a gente está falando uma linguagem mais simples. Quem tem computador e trabalha com internet, que gosta de lá pesquisar um artigo, ler um jornal, tem um programa chamado Facebook, onde você tem relação com as pessoas que você gosta. As pessoas que gostam de você, que gostam de ler o que você faz, o que você trabalha, essa pessoa pode ser seu amigo ali. Então, tudo que você escreve, aquela pessoa está recebendo automaticamente. E o deputado Roberto Henriques, visualizando esse crescimento também do trabalho na rede social, criou um Facebook, que é uma agenda de amigos. Seus amigos estão ali junto com você e eles recebem as informações do deputado. E todo o trabalho do deputado, não só na Alerj propriamente dita, mas em toda a região, está todo registrado ali como se fosse um diário online. Você entra, olha os temas, olha os artigos, olha os comentários e ali você vai começando a acompanhar de casa o andamento parlamentar do deputado. E este artigo, que foi o artigo publicado, A História de uma Travessia, se encontra não só na página do deputado, Não Tem Limite de Amizades, e também no Facebook, e também no seu blog, o blog do deputado. Então, no blog não, né? Só no site do deputado. No site do deputado, onde você tem essas informações. www.deputadoRobertoHenriques.com.br. E também está lá no meu blog também, A História de uma Travessia. Olha, vamos ver se a gente consegue localizar o deputado João Peixoto, né? Que ele também fez parte dessa história. Quem me conhece sabe, eu jamais digo eu fiz, eu sempre digo nós fizemos. E nós não podemos deixar nunca, né, de contar a história verdadeira para a gente não ser pego, né, na mentira e também a gente não querer fazer penitência com o joelho dos outros. Eu sempre digo que
Essa obra é uma obra numa luta centenária, né? Eu e João Peixoto, como dois são-joanenses, hoje estamos no centro dessa história como parlamentar, como deputados, porque votamos, né, nesse programa e, consequentemente, no financiamento para essa obra e tantas outras obras, como foi a obra da mitigação das cheias, enquanto teve gente daqui, nascido aqui, que votou contra, como é o caso da deputada Clarissa Garotin, que votou contra e combateu todo e qualquer investimento aqui na região, não é porque não era o pai dela e a mãe dela fazendo, é porque era o governador Cabral. Então nós precisamos acabar com essa política baixa, essa política rasteira que infelizmente vem dominando Campos e a região há muitos anos, onde as pessoas não medem, né, sacrifícios para buscar a própria glória e esquece do mais importante, que é atender a população, que é as coisas acontecerem, que é a região avançar, a região crescer. Enfim, deveria-se ter uma postura mais madura, mais altruísta, ao invés de se ter apenas uma postura individualista e egoísta, buscando a própria glória. Então, essa política em nada contribui para a região, em nada contribui para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, e em nada contribui para Campos dos Goytacazes. Por isso a gente lamenta, né? Lamenta, eu já registrei aqui, passaram-se 2 governadores de estado, nascido aqui na região, né? Rosinha foi criada aqui, nasceu em Itapiruna, mas foi criada aqui em Campos dos Goytacazes. E Garotinho, nascido e criado aqui em Campos dos Goytacazes. E, lamentavelmente, né, passaram os 2 pelo governo do estado do Rio de Janeiro, foram governadores e não tiveram um gesto concreto no sentido de tentar resgatar essa obra histórica da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, ligando os municípios de São João da Barra e São Francisco do Itabapuana. Uma obra necessária, reclamada há mais de 100 anos e que essa região, sem dúvida nenhuma, agora vai poder contar. Por isso, a gente só tem a reconhecer aqui a iniciativa do governador Sérgio Cabral, valorizar a todos aqueles que trabalharam historicamente, como já disse aqui, a todos os prefeitos da história de São João da Barra, da história de São Francisco, aqueles lá no início da história da República Brasileira, bem como a população, de uma forma em geral, que sonhou ao longo de tantos anos, a população que pertencia às gerações do passado e às gerações desse momento presente da história, pessoas que estão aí fazendo história até hoje, mas não podemos esquecer daqueles que já falecidos, mas lutaram lá enquanto vivos estiveram aqui na nossa vida, da nossa região, lutaram, seja como prefeito, como vereador, como animador de comunidade, como liderança de classe, enfim, pessoas que lutaram. Bem como não podemos esquecer de homenagear a todos aqueles que navegaram, sejam pelos barcos, sejam pelas pranchas, no Rio Paraíba, carregando as riquezas de um ponto ao outro das extremidades do Rio Paraíba do Sul.